Três orientações para quem está passando por lutas. Você tem passado alguma luta? Na saúde, no casamento, na família, na vida financeira, na vida espiritual? Você tem passado algum tipo de luta? Pastor, eu tenho. Preste atenção nessas três orientações que será entregue nesta manhã. Primeira orientação: clame ao Senhor. No Salmo 124, do versículo 1 ao 8, está escrito: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Nós somos o Israel de Deus. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como o pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no Senhor, no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para um pouquinho. Aqui o salmista, ele mostra uma perseguição humana contra os servos de Deus. É aquela pessoa que estava sendo perseguida por pessoas. E ele menciona: se não fosse Deus para entrar em cena, se não fosse Deus para livrar, os servos de Deus seriam destruídos. Irmãos, todos nós passamos por batalhas, lutas, adversidades. O diferencial está se Deus está conosco ou não. O diferencial está se nós estamos invocando a Deus ou não. Aqui o salmista, ele fez o quê? Ele sempre clamava a Deus. Ele sempre apresentava a vida dele ao Senhor. Diante das batalhas, das lutas, das adversidades, clame a Deus. Olha o que está escrito no Salmo 102, versículo 1 ao 4. Senhor, ouve a minha oração, e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, por isso me esqueço de comer o meu pão. Aqui o salmista estava clamando no meio daquela luta. Ele expressa o quê? É como se fosse uma fumaça. A fumaça aparece e ela vai sumindo aos poucos. Ele compara os ossos dele seco como a lenha. A lenha seca você coloca no fogo, ela consome rápido. Então aquele problema que ele estava enfrentando era tão grande, era tão gigantesco, que era impossível ele solucionar na força do braço dele. Então ele fez o quê? Ele clamou ao Senhor. Ele pedia que Deus escutasse a oração dele, que Deus escutasse o clamor dele. Irmãos, a oração ela é tão importante, tão eficaz, que o diabo ele faz de tudo para a pessoa não ter uma vida de oração. O diabo ele não quer que você ore. O diabo ele não quer que você medite na palavra de Deus para produzir fé no seu coração. Um dia tem 24 horas, e às vezes o servo de Deus se perde no meio dessas 24 horas e não consegue tirar 10 minutos para falar com Deus em oração. Aí você tem noção o tamanho da importância da oração. Que o diabo ele faz você não notar o tanto que você desperdiça do seu dia, quantas horas você desperdiça do seu dia,
e não consegue às vezes buscar Deus ali 10, 15 minutos. Aí pensa que não, o problema começa o quê? Te destruir. O problema começa a te sufocar. Não vai ser a placa da igreja que vai resolver, não vai ser o pastor que vai resolver. Na realidade é uma colheita de uma vida de transgressão, de desobediência. Eu não estou falando aqui que quando você enfrenta problema tem a ver com desobediência, não é isso. Às vezes a pessoa está em sintonia com Deus, está em obediência a Deus e enfrenta problemas. Não interprete equivocadamente a minha fala, mas é indiscutível que uma grande parte dos problemas que as pessoas enfrentam são problemas que elas escolheram entrar. Não são problemas que veio até ela, que obrigou ela a entrar naquele problema. São problemas que elas procuram, elas entram nele voluntariamente, que a Bíblia chama de pecado. Quando nós começamos a pecar, nós estamos o quê? Entrando em problemas. E aqui o salmista, ele pede para Deus ouvir a oração dele, o clamor dele. Então a primeira orientação, clame ao Senhor. E para clamar a Deus, você tem que ter uma vida de oração. E para você ter uma vida de oração, você precisa ser uma pessoa que administra o seu tempo. Você é o dono do seu dia. É você que tem que saber selecionar o que você vai fazer no dia. Você tem duas opções: se levantar, ficar uma, 2 horas zanzando igual uma barata tonta sem fazer nada. Você tem a opção de se levantar e fazer uma oração a Deus, nem que seja de 1 minuto, 2 minutos, agradecendo a Deus pela noite, apresentando a Deus o seu dia. Você tem a opção do decorrer do dia, é uma correria tão grande, não tem nem tempo para comer. Para com isso. Como não tem tempo para comer se você é o dono do seu tempo? A partir do momento que você não tem tempo para nada, é porque você já virou um escravo. Escravo do tempo. É o tempo que é o teu senhor, não é você que é o senhor do tempo. Ah, eu não tenho tempo de ir para a igreja. Você virou um escravo. Você é um escravo do tempo. O tempo é o seu senhor. Quando você é o senhor do seu dia, do seu tempo, da sua vida, e eu não estou aqui tirando Deus de cena, interpreta o que eu estou falando uma linguagem humana. Eu sou o dono do meu dia, certo? Então eu decido quantas horas eu fico fazendo uma compra. Eu posso ficar 2 horas fazendo uma compra no supermercado, ou eu posso decidir entrar e fazer 1h30. Eu posso ficar 1 hora no celular, no WhatsApp, ou eu posso decidir e ficar somente meia hora. É nesse sentido que eu estou falando, que eu sou o senhor do meu tempo. Não interprete equivocadamente, depois falar que o pastor está tirando Deus de cena. Não é isso. Eu decido se eu fico 2 horas no Facebook ou se eu fico 10 minutos. A partir do momento que eu não tenho esse poder de decisão, é porque eu já virei um escravo. O mundo espiritual está tão bagunçado que o diabo rouba todo o meu tempo. Aí fica 2 horas no WhatsApp, às vezes falando coisas que não edificam, e não tirou 10 minutos para ler a Bíblia. Fica, às vezes no domingo, fica 2, 3 horas assistindo algum tipo de programação, e aí depois fala que não teve tempo para ir na igreja. Ou seja, como é que Deus vai agir? Como é que Deus vai atuar? Então, diante das lutas, clame. Mas não só diante das lutas. Tenha uma vida de clamor. Tudo vai bem? Clame a Deus. Está passando por luta? Clame a Deus. Então essa é a primeira orientação. A segunda orientação, acredite que Deus ouvirá o seu socorro. Enviará o seu socorro, correção. Segundo, acredite que Deus enviará o socorro. Se você clamou, a Bíblia fala, aquele que pede, recebe. Então acredite. Se você clamou, se você buscou em Deus, acredite que Ele vai vir em seu favor. Não duvide. Olha o que está escrito no Salmo 121, versículo 1 e 2. Levantarei os meus olhos para o monte.
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqui o salmista ele fala: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Olha quando uma pessoa é de Deus e passa por lutas. Em primeiro lugar, ela começa a acreditar que vai vir um socorro. Ela pode até, meu Deus, de onde vai vir? Como é que o Senhor vai agir? Como é que o Senhor vai fazer? E às vezes o socorro que nós invocamos a Deus, às vezes vem até nós através de um amigo. Às vezes o socorro vem até nós através de um remédio. Às vezes o socorro vem até nós através de um médico. Às vezes o socorro vem até nós através de alguém nem convertido. Então a pessoa que se depara com um problema, ela invoca a Deus. Ela olha para aquele problema, ela invoca a Deus. De onde vai vir o socorro? Como o Senhor vai agir? Como o Senhor vai atuar? Mas o importante é a pessoa não deixar de acreditar que Deus vai mandar o socorro. Como Ele vai mandar, não sei. É igual aquela pessoa que às vezes está andando em uma estrada deserta e determinado momento da noite, às vezes a pessoa sofre um acidente ali, acontece alguma coisa, pensa que não, vem alguém e para. Vem alguém e para e socorre aquela pessoa. É aquela pessoa que às vezes está num local que, se acontecer algum problema, ninguém vai parar porque tem medo, acha que pode ser assalto, uma coisa e outra, e aparece alguém que para. Digamos que você está vindo de Presidente Figueiredo para cá, na metade do caminho, seu carro tem uma pane e você para. Você fica parado lá no meio, na beira da estrada, né? Na lateral da estrada. Pensa que não passa um carro, passa dois, passa três. As pessoas têm medo de parar. Pensa que pode ser um assalto, pode ser alguma coisa. Mas pensa que não, vem alguém e para. Aquela pessoa, Deus tocou no coração e convenceu ela a parar. Então o que acontece? Deus mandou socorro. Se você observar a Bíblia Sagrada, irmãos, às vezes o socorro, você vê isso acontecendo muito no Velho Testamento. Deus enviava anjos transfigurados. Isso pode acontecer hoje, pastor? Lógico que pode, irmãos. Deus não é limitado. Às vezes na rua tem alguém que te dá um suporte, tem alguém que te ajuda, e às vezes ali é um anjo de Deus. Principalmente em uma situação muito crítica. Deus pega e envia o socorro. Deus traz a resposta. Então a segunda orientação é: acredite em Deus. Acredite que Deus, Ele vai trazer o socorro. Terceira, permaneça firme. Você está passando por uma luta, você clama a Deus. Você está passando por uma luta, você acredita que Deus vai mandar o socorro porque você clamou. Você está passando por uma luta, você faz o que agora? Você vai permanecer firme. Deus vai me abençoar. Deus vai me honrar. Não significa que vai ser do dia para a noite, nem no seu tempo. Deus tem a forma dele agir. Vai ser no tempo de Deus, no jeito de Deus. No Salmo 125, versículo 1 fala: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor, Deus chega a comparar com os montes. Não existe tempestade que destrua os montes. Não existe nada, nenhuma força da natureza tem poder para destruir os montes. Aí a Bíblia fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Serão como o monte de Sião,
que não se abala e permanece. Então, diante da situação, não se abale, calma. Você recebeu uma notícia de última hora, olha, você está desempregado, meu Deus, logo agora que eu comprei umas coisas, estou todo enrolado no cartão. Logo agora que a minha esposa engravidou. Logo agora que aconteceu isso, como é que eu vou perder o emprego agora? Calma. Se Deus não deixa faltar para os pássaros, não deixará faltar para você, acredite. Tenha calma, tenha paciência. Nunca entre em desespero. Meu Deus, como é que eu vou perder um emprego no meio de uma situação dessa? Estou fazendo um tratamento de saúde e eu perco o emprego? Calma. Tenha paciência. Irmãos, no meio das lutas, dos obstáculos, às vezes nós temos que parar e fazer uma reflexão das nossas vidas. Às vezes Deus permite nos dar uma sacudida para nós despertarmos um pouco mais. Talvez Deus está querendo algo mais da pessoa e a pessoa não está conseguindo estar atenta ao que Deus quer da pessoa. E às vezes Ele permite uma situação, é como se fosse ali o quê? Um sacode. É igual mais ou menos aquele menino mimado, que ele começa com birra, ele começa a fazer as coisas tudo, sabe? Jogar as coisas no chão, não sei o quê, começa a sentir o dono do pedaço. Aí pensa que não, o pai pega e aí ele dá aquela baixa a bola, muda até o tom de voz, começa até a organizar as coisas que estavam desorganizadas. Às vezes nós somos um menino mimado. E às vezes Deus ele nos dá uma sacudida para nós entendermos que quem está no controle é Ele e que aqui nós somos servos e mordomos. E que é Ele que tem o controle da história, não é o diabo, nem nós. E Ele tendo esse controle, Ele quer que a pessoa pare, acredite nele, busque a Ele e deixe Ele conduzir a história. E quando eu falo em deixar Deus conduzir a história, não é você cruzar os braços e ficar dormindo, não. Você tem que fazer a sua parte. Você faz a sua parte. A parte de Deus já foi feita. Você faz o que Deus orienta você a fazer. Quando você não faz o que Deus orienta você a fazer, você se arrebenta. Deixa eu citar aqui um exemplo, a questão do profissionalismo. Como é que Deus manda a pessoa tratar o patrão? Tratar o patrão como se estivesse fazendo para Deus. Então eu estou numa empresa, como é que eu tenho que atuar nesta empresa? Como é que eu tenho que agir com os meus superiores nesta empresa? Eu tenho que tratar os meus superiores como eu fosse tratar Deus. Não é que eles são deuses, não é isso. Mas aí o crente, ele é tupetudo, ele tem esse negócio que eu não levo desaforo, ele quer bater de frente, o que acontece? Perde o emprego. Então quando o patrão chamar, a Bíblia fala que você tem o quê? Que ser submisso. A Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos patrões, os nossos senhores, sejam eles bons ou maus. Eu não vou conseguir parar no emprego se eu não entender que aquela pessoa que tem autoridade sobre mim, independente se ela seja convertida ou não, independente que ela seja boa ou não, enquanto eu não entender que ela é uma autoridade e que Deus manda eu baixar a cabeça para ela, eu não vou conseguir parar em lugar nenhum. Ah, pastor, mas eu não aceito. Bom, isso é um tipo de orgulho que precisa o quê? Ser tratado. Meu Deus, eu preciso... Aí você tem que ser transparente com Deus. Meu Deus, eu preciso ser tratado, eu preciso que o Senhor me ajude, eu sou uma pessoa orgulhosa.
porque isso vai refletir, vai te prejudicar. Então, até determinado momento, os irmãos, nós temos que nos posicionar. Determinado momento em diante, a melhor coisa a fazer é baixar a cabeça. E quando eu falo baixar a cabeça, não é isso daqui, você ficar. É você ceder. Ceder. A Bíblia não fala o que depender de tu, o que depender de você, o que depender de vossa mercê, né? Tenha paz para com todos. Na empresa eu não vou ter paz com o meu encarregado. Na empresa eu não vou ter paz com o meu patrão. Na empresa eu não vou ter paz com o dono da empresa. Não é loucura, irmão? Ah, mas ele é mau, ele é injusto, ele é ruim. É ele com Deus. É Deus que trata dele. Se ele vai para o céu, para o inferno, problema dele. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou me corromper com o sistema. Eu não vou fazer coisas erradas, mas eu vou respeitar todo mundo, vou tratar bem. Então, quando você faz a sua parte, a parte de Deus já está feita, e que Deus está no controle da história, mas existe uma regra, como você tem que agir aqui. Como é que você tem que agir no casamento? Qual é a regra de Deus? Se você não age conforme a regra de Deus, seu casamento vai ser uma desgraça, mesmo dentro da igreja. Tem a regra de Deus. Qual é a forma de você tratar seu pai e sua mãe? Tem a forma de Deus, tem a regra de Deus. Desobedeceu a regra de Deus, você pode estar dentro da igreja, sua vida vai ser uma desgraça. O que nos protege, o que nos livra, é obedecer a regra de Deus. É como se aqui tivesse uma ponte, 1 metro de largura, e um abismo de um lado e do outro. Esta é a regra de Deus. Ande na ponte. Se sair da ponte, vai cair. Então nesta ponte tem o quê? Como você tem que agir no trabalho, como você tem que agir com o pai e mãe, como você tem que agir com o filho, como você tem que agir no casamento, como você tem que agir com as suas finanças, tem tudo aqui, ó, na ponte. Quando você desobedece a regra, você sai da ponte. Quando você sai da ponte, você cai. Então é comum as pessoas desobedecerem a palavra de Deus, achando que determinados versículos eu obedeço, outros versículos eu não preciso obedecer. É aí que está o problema de muito crente. Vamos parar. Vamos buscar um crescimento maior. Vamos buscar mais temor de Deus. Porque nós temos um Deus que dá suporte 100%. Agora, quando eu não aceito o suporte, é igual aquela pessoa, um exemplo, é comum você encontrar pessoas que falam, fulano está desviado e ninguém vai atrás. Irmãos, como é que a pessoa vai atrás de alguém que não quer ser achado? Como é que você vai encontrar uma pessoa, resgatar uma pessoa que não quer ser encontrada e não quer ser resgatada? É mais ou menos o seguinte, muitos confundem o que a Bíblia Sagrada ensina. Às vezes quer comparar filho pródigo com ovelha perdida. Filho pródigo é uma coisa, ovelha perdida é outra. Deixa eu aqui citar um exemplo, está aqui o pastor Sandro. Ele nunca mais vai se encaixar na qualidade de ovelha perdida. Dá uns 5 minutos, vai embora. Ele nunca vai se encaixar na qualidade de ovelha perdida. Ele se encaixa no filho pródigo. E o filho pródigo, o pai saiu desesperado caçando ele? Não, deixa comer capim, depois volta. A ovelha perdida, está aqui o irmãozinho aqui, Eduardo. Recém-chegado, começou na fé, aí tem uns irmãozinhos que escandalizam uma coisa e outra, aí o irmão não teve estrutura, saiu. É a ovelha perdida.
Quer dizer que o irmãozinho Eduardo também se encaixa no filho pródigo já, viu? Mas só um exemplo, né? É a ovelha perdida. Vamos atrás. Vamos tentar. Não, rapaz, não, mas isso acontece. Não, mas o irmão falou que eu sou feio. Mas tu é feio mesmo. Não, mas não, não liga não, você é bonito. Profetizo, profetizo. Não, mas você é bonito, não fica entendendo. Não, mas o irmão falou que não gosta de mim. Eu não aceito isso dentro da igreja. Não, rapaz, não fica olhando para isso não. Olha para Jesus. É a ovelha perdida. Aí o que acontece? Os crentes confundem. Tem um monte de filhos pródigos querendo ser tratado como ovelhas perdidas, e um monte de pessoas que congregam nas igrejas querendo que as igrejas tratem essas pessoas como ovelhas perdidas, e não são ovelhas perdidas. Deixa eu citar aqui o exemplo, está aqui o irmão Wesley. Cadê o irmão Wesley? Sumiu, foi arrebatado, está ali, né? Um dos maiores milagres que aconteceu esses dias foi que ele casou, né? Então vamos lá, irmão Wesley. O que é que eu posso fazer por ele? Só de orientação bíblica, ele já recebeu, só comigo 8 anos. Com o antigo pastor 4 anos. O que é que pode ser? O que é que está faltando? Está faltando nada. Aí um exemplo, se ele não quer ter caráter, não quer prestar, vira a cabeça e vai para o mundo, não é ovelha desgarrada. É filho pródigo. Então, irmãos, nós temos que ter esse cuidado. Eu lembro uma das igrejas que eu passei, eu sempre costumo fazer ligações, né? Mandar mensagem, uma coisa e outra. E eu um dia liguei para uma pessoa, era uma senhora de idade. Ô meu pastor, que felicidade o senhor me ligando. Meu pastor, ainda bem que o senhor ligou, porque eu já tinha falado, eu só vou na igreja quando meu pastor me procurar. Meu Deus do céu, pastor, nem tem o que fazer para saber quantas pessoas tem, telefone de todo mundo, saber quem está indo, quem não está indo. A única forma de eu saber se o povo está indo ou não está indo é se eu colocar uma catraca com cartão. Aí eu pegar aqui, o fulano veio, fulano não veio, que ele não passou na catraca. Caso contrário, não tem como, irmão. Mas a irmã estava o quê? Decidida a não ir mais para a igreja, estava esperando o pastor ir atrás dela. Aí você vai ver, é crente recém-chegado? Nada, crente velho. Na época o apóstolo Pedro fundou a primeira igreja, a pessoa estava lá. Mas estava o quê? Com comportamento errado. Então o que acontece? Tem a regra de Deus que precisa ser seguida. A pessoa estava seguindo a regra de Deus? Não. É aí que desanda a vida da pessoa. Finalizando. Clame a Deus, acredite que Deus te enviará o socorro, permaneça firme. E aí você pode ter certeza que Deus é contigo. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Alcança, Pai, todas essas pessoas aqui presentes, que sejam transformadas por Ti. Multiplica, Pai, as bênçãos do Senhor sobre todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.